Por que você existe? Por que você recebe o presente de acordar todos os dias? E quando você acorda, o que motiva você a dar o seu melhor naquele dia? Família? Dinheiro? Status? Depois de dar o seu melhor e atingir seu objetivo, você fica totalmente realizado ou você fica com aquele vazio pedindo algo mais? Porque tem dias em que você se sente 100% realizado e dias em que você questiona a sua existência. Você se pergunta por que tem que continuar vivendo nesse ritmo acelerado que o mundo nos impõe, passando mais tempo lutando para ter uma vida boa do que realmente vivendo uma vida boa. Por que será? Por que você foi inserido na família que você tem? Mais especificamente, a sua família. Por que você é pobre? Por que você é rico? Por que você odeia seu trabalho? Por que você ama seu trabalho? Por que você tem um trabalho? Ah, Lucas, para ganhar dinheiro e sustentar a minha e a minha família. Por acaso você pediu para nascer e ter que sustentar a si mesmo e a sua família? A vida é um grande porquê. E tenho certeza que essas devem ser somente algumas das inúmeras perguntas que você se faz diariamente. A boa notícia é que você não está sozinho em todo esse questionamento e que hoje eu estou aqui para lhe contar como Deus me mostrou a melhor maneira de resolvê-lo e como Ele quer mostrar a você também. Estou aqui para falar sobre propósito de vida. Quero ajudar você a responder todas essas perguntas perturbadoras e com isso ajudar você a encontrar a razão de sua existência. Mas antes, por favor, se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreva neste canal clicando aqui embaixo. Estarei constantemente produzindo conteúdo nos meus 4 idiomas, inglês, português, espanhol e italiano, com o intuito de incendiar o maior número de almas pelo mundo. Bom, para ajudar você a responder todas essas perguntas e encontrar o caminho para seu propósito, hoje vou dividir este vídeo em 3 partes. Número 1, vou lhe contar brevemente a minha história. 2, vou lhe mostrar quando e como exatamente Deus virou a chave na minha vida e me revelou o meu propósito. E número 3, vou lhe revelar os 5 passos que você precisa seguir para encontrar seu propósito e começar a viver uma vida cheia de significado. Meu nome é Lucas Maia, sou cristão e tenho minha fé em Deus como meu alicerce principal, minha fonte de força e sabedoria. Sou CEO e fundador da Lucas Maia LLC, minha empresa de consultoria, mentoria e coaching estabelecida em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, com uma segunda unidade no Rio de Janeiro, Brasil. Desenvolvo pessoas em todo o mundo, de forma online e presencial, nos meus 4 idiomas. A razão? O fato que você não foi criado para viver uma vida medíocre. Você foi criado para viver uma vida cheia de significado. E é por isso que eu ajudo as pessoas a encontrarem o que coloca fogo em suas almas, a revelarem a melhor versão delas mesmas e a viverem uma vida cheia de significado, ao invés de viverem por viver sem um propósito. Hoje tenho 29 anos. Quando comecei minha empresa, eu tinha 28, cumprindo a profecia que fez minha primeira gerente anos atrás, a qual me disse que eu seria CEO antes dos 30, o que aconteceu depois de muito trabalho. Sou natural do Rio de Janeiro, no Brasil, mas sempre estive ao redor do mundo. Morei nos Estados Unidos por cerca de 7 anos, onde me formei e iniciei minha carreira profissional. Também morei na Itália por mais 1 ano e meio, e fiz muitas outras viagens, completando 1 década buscando internacionalmente minha verdadeira missão e me preparando para vivê-la. Tenho muitas paixões, como os idiomas, a vida internacional, o mundo dos negócios e do marketing, esportes e principalmente desenvolver as pessoas. Sou ex-jogador de futebol, tenho uma longa história de amor por esse esporte. Durante a minha adolescência, joguei pelo Botafogo de Futebol e Regatas, um dos principais times de futebol do Rio de Janeiro, minha cidade natal.
Através do futebol, também consegui uma bolsa de estudos na Universidade de Milligan, em Johnson City, Tennessee, nos Estados Unidos. Uma universidade muito especial para mim, a qual chamei de meu lar por muitos anos. Em Milligan, obtive meu bacharel em comunicação e administração de empresas e, em seguida, consegui meu primeiro emprego em Charlotte, na Carolina do Norte, ainda nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, minha carreira se expandiu para a América Latina, incluindo países como Brasil e México. Fui assistente de marketing para a América do Norte e América Latina e pouco depois fui promovida a especialista de marketing. Enquanto estive nessa posição, pude viajar para diferentes países e explorar os diferentes aspectos do mundo dos negócios e do marketing. Logo depois, uma vez mais, fui promovido. Me tornei gerente de marketing do mercado europeu, o que me fez mudar para a Itália, de onde organizei e supervisionei uma equipe de marketing em vários países europeus, como França, Espanha, Grécia, Bélgica, Holanda, entre outros. Além do meu território, fiz parte da coordenação do Departamento de Marketing Internacional, composto por 33 pessoas em todo o mundo. E por fim, foi nessa época que me deparei com um evento chave na minha vida, o qual confirmou minha missão de desenvolver as pessoas, ajudá-las a encontrar o que coloca fogo em suas almas, revelar a melhor versão delas mesmas e fazê-las viver uma vida cheia de significado, ao invés de viver por viver sem um propósito. Bom, agora que você já conhece um pouco da minha história, gostaria de ir para o ponto número 2. Vou lhe contar quando e como exatamente Deus virou a chave na minha vida e me revelou o meu propósito. Era dezembro de 2018. Decidi então convidar toda a minha família, incluindo meus avós maternos, para passar o Natal comigo na minha casa na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Passamos um mês inteiro juntos. Decidi então levá-los um fim de semana para visitar Nova York. Passamos um fim de semana inteiro lá e na volta foi onde tudo começou. Meu avô começou com uma forte dor no estômago. Resumindo, o levamos para o hospital e foi aí que ele foi diagnosticado com câncer de vesícula. Os médicos lhe deram 3 meses de vida. O colocamos em um voo de volta para o Rio e assim que ele chegou foi internado por um tempo e logo mandado de volta para casa. Meu avô ficou morando com os meus pais por 5 meses. Todos conseguiram visitá-lo e se despedir dele. Pessoas que estavam com ele diariamente e pessoas que não o viam há muito tempo. Meu avô foi o melhor ser humano que já conheci. Ele era tão bom que no final de seus dias, Deus foi tão misericordioso com ele que ele se converteu. Começou a proclamar o nome de Jesus diversas vezes, algo que ele nunca havia feito antes. Em seguida, já era maio de 2019. Meu avô estava no Rio, lutando por sua vida, até que um dia recebi o mais temido telefonema. Era minha mãe me dizendo: Lucas, se você não voltar agora, você não vai conseguir se despedir do seu avô. Então eu disse a ela: ok, mãe, pegarei o próximo voo que eu conseguir para o Rio ainda esta semana. Ela disse: Lucas, acho que você não está entendendo. Se você não chegar hoje ou amanhã, é certo de você não conseguir se despedir dele. Peguei o primeiro voo que consegui naquele dia, às 7 da noite, e desembarquei no Rio na manhã seguinte. Fui direto para o hospital. Quando cheguei lá, meu avô já estava entubado e sedado. Os médicos disseram que ele duraria até o final da tarde. O dia se passou e já eram 9h30 da noite, e o coroa ainda estava lá, firme e forte. Nada diferente do que ele sempre havia sido. Sargento Linhares, Exército Brasileiro. Eram 9h30 da noite, o monitor começou a apitar e os números a despencarem. Nos preparamos, começamos a orar por ele e em cima dele sem cessar. Agradecemos por tudo que ele havia feito por nós, dizendo a ele o quão importante ele havia sido para nós, até que o monitor deu seu último bip. Minha avó foi à loucura, minha mãe e meu irmão também, e eu pensando, o que é a vida realmente? Isso mesmo,
eu havia acabado de testemunhar a passagem do meu avô bem ali na minha frente, o momento exato. Isso mexeu muito comigo. Fiquei para o enterro, depois mais alguns dias com a minha família e voltei para casa para continuar vivendo uma vida que eu não entendia mais para que servia. E olha, eu sou o tipo de pessoa que sempre dá seus 200% em tudo que faz, sempre tentando superar as expectativas. Mas os meses seguintes à morte do meu avô foram os únicos meses que eu fazia somente o que era esperado de mim, no trabalho e na vida pessoal, e pronto. Fazia o mínimo, apenas que as coisas não se acumulassem. Veja bem, fiquei devastado com o falecimento do meu avô? Sim, obviamente. Mas o que me afetou mais foi a pergunta que veio junto. Por que tenho que continuar fazendo tudo o que faço todos os dias se todos vamos acabar do mesmo jeito? Foi o momento mais miserável, mas o mais frutífero da minha vida, porque foi aí o momento principal que Deus começou a virar a chave na minha vida. Eu estava tão triste que procurei uma amiga muito especial para mim. Ela me pediu para ler o livro de Eclesiastes. Acertou em cheio. Sentia que aquele livro da Bíblia havia sido escrito para mim. Espero que você já tenha lido esse livro. Caso contrário, eu recomendo fortemente. Mas, em poucas palavras, Rei Salomão escreveu esse livro quando estava em uma busca profunda pelo significado da vida. A frase principal de Salomão, a qual ele repete continuamente nesse livro, é: examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Salomão achava que a vida era inútil e isso o incomodou tremendamente. O incomodou tanto que ele decidiu em vários momentos de sua vida provar que era coisa da sua cabeça. Então, para provar a si mesmo que a vida realmente tinha sentido, ele não poupou esforços e se presenteou com tudo o que queria. Construiu templos, deu as melhores festas e muito mais. E no final, continuou se sentindo do mesmo jeito, que a vida era uma eterna vaidade, uma eterna corrida atrás do vento. Deus mostrou a Salomão que é verdade, nada é novo nesta vida, e que uma vida com Deus, na qual você vive o propósito que Deus escolheu para você, é tudo e unicamente o que realmente importa. Todo o resto que você tem na vida é presente de Deus para você, para que você tenha uma passagem terrena mais agradável. Aliás, Ele tem uma facilidade imensa em lhe dar muito mais, porém, contanto que você entenda que sua prioridade é uma vida com Deus e para Deus. Quando entendi tudo isso, 80% dos meus problemas existenciais foram resolvidos. Mas Lucas, e os últimos 20%? Bom, isso vem alguns meses depois. Era outubro de 2019, uma sexta-feira à noite. Cheguei em casa depois de um dia normal de trabalho e chorei até cair de joelhos, perguntando a Deus o porquê de eu ainda me sentir daquela maneira, angustiado. Eu tinha uma vida perfeita, absolutamente nada do que reclamar. Tinha liberdade e dinheiro para viajar ao mundo e de fato era o que eu fazia, dado o cargo que eu tinha no trabalho naquela época. Me sentia feliz, mas aquele vazio continuava me assombrando. Minha alma estava tão inquieta naquela noite que chorei até cair no sono. Quando me levantei no dia seguinte, me deparei com um anúncio no Facebook que dizia: seja um coach pessoal. Imediatamente liguei para o Bruce, meu mentor até o dia de hoje. Bruce Menschen é um palestrante, coach e consultor com quem trabalhei em 2014 como estagiário em sua empresa em Las Vegas, nos Estados Unidos. Contei tudo a ele e perguntei o que ele achava sobre o meu desejo de me tornar um coach pessoal. Tudo o que estou dizendo a você hoje, eu disse ao Bruce naquele dia. E além disso, contei a ele várias outras situações que haviam acontecido na minha vida anteriormente, as quais na minha cabeça também eram sinais de que eu deveria treinar e liderar pessoas em direção a uma vida melhor. Situações como meu perfil de liderança em tudo que eu fiz na minha vida, como no futebol, por exemplo, dados os meus anos como capitão. O fato que as pessoas sempre me diziam que eu deveria ser um palestrante motivacional, o prazer sem fim que sempre senti em ouvir os outros e ajudá-los a desatar os nós que tinham no coração e na mente para que pudessem viver uma vida melhor.
E então, no final da conversa, ele me disse: irmão, parabéns, você acabou de encontrar o seu propósito de vida. Sempre soube que desenvolver pessoas e mudar vidas era o seu propósito, mas precisava que você mesmo percebesse isso. Depois daquele dia, fui treinado pelo Bruce, me certifiquei no Everything Disc, um dos melhores testes comportamentais do mundo, estudei desenvolvimento humano, combinei minha formação em comunicação e administração, minhas habilidades profissionais, assim como minha experiência internacional e meus idiomas, e por fim iniciei a Lucas Maia LLC, me tornando um consultor, mentor e coach pessoal e profissional a nível global. Bom, foi assim que Deus me mostrou meu propósito, o momento exato e a maneira como Ele virou a chave na minha vida. Por que estou contando tudo isso a você? Para preparar você, pois agora falarei sobre o terceiro ponto, ou seja, o que eu fiz e o que você deve fazer para que você permita que Deus o leve ao seu propósito também e lhe mostre o grande porquê de sua existência. Então vamos lá, vamos ao terceiro ponto. Os 5 passos cruciais que você precisa dar para encontrar seu propósito e começar a viver uma vida de significado. Bom, por muito tempo me questionei os mesmos pontos que você deve estar se questionando agora. Eu também carreguei esse vazio que nada podia preencher. Não estava infeliz. Não confundam o incômodo do propósito com infelicidade. Algumas pessoas sentem esse incômodo e também são infelizes, mas outras são felizes e simplesmente sentem que falta a cereja do bolo em suas vidas. Elas têm uma vida maravilhosa, mas sentem que falta uma peça fundamental do quebra-cabeça. Esse cara era eu. Dito isso, vamos então para a pergunta principal que quero fazer a você hoje. Você quer saber o propósito de sua vida, o motivo de sua existência? Pergunte a quem criou você. É muito simples. O pastor Rick Warren diz em seu livro Uma Vida com Propósitos que você foi feito por Deus e para Deus. E até que você entenda isso, sua vida nunca fará sentido. Sendo assim, estes são os 5 passos que listei para lhe mostrar como Deus me revelou o meu propósito e como Ele revelará a você o seu também. Número 1, viva uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. 2, preste atenção em suas paixões, fortalezas, habilidades, dons ou coisas que você tenha feito na vida de maneira exitosa para ajudar os outros. 3, dentre esses pontos, selecione aquele que mais coloque fogo em sua alma. 4, peça a aprovação de Deus para essa sua escolha. E 5, siga adiante e continue escutando a voz de Deus. O resultado? Seu propósito. Vou repetir. Número 1, viva uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. 2, preste atenção em suas paixões, fortalezas, habilidades, dons ou coisas que você tenha feito na vida de maneira exitosa para ajudar os demais. 3, dentre esses pontos, selecione aquele que mais coloque fogo em sua alma. 4, peça a aprovação de Deus para essa sua escolha. E 5, siga adiante e continue escutando a voz de Deus. Como sempre segui esses 5 passos na minha vida, Deus sempre me manteve no caminho do meu propósito. Mesmo que eu ainda não soubesse qual era. Meu propósito não foi uma descoberta única. Foi o resultado de um longo caminho vivendo os 5 passos que acabei de listar para você. Até que Deus usou um evento chave na minha vida, o falecimento do meu avô, para me mostrar que era hora de viver esse propósito. Sendo assim, vou lhe dar 2 exemplos de como os 5 passos que acabei de citar me trouxeram ao meu propósito. Exemplo número 1, minha carreira no futebol, onde tudo começou. Jogar futebol e tentar me profissionalizar era minha vida quando eu era um adolescente. Mas não foi sempre assim. Chegou um momento que eu não queria mais jogar futebol, queria somente estudar. Entenda, o futebol não é e nunca foi o meu propósito de vida. Hoje não tenho futebol como minha profissão, não o utilizo para tentar mudar o mundo nem nada do tipo. Naquela época, eu sabia que o futebol não era o meu propósito? Não. Continuei jogando? Sim. Por que, Lucas? Porque depois de seguir os 5 passos que listei anteriormente, Deus continuava me dizendo para eu seguir adiante e assim eu fiz. O resultado disso? Hoje sei o meu propósito.
Por meio do futebol, consegui uma bolsa de estudos maravilhosa em uma universidade incrível nos Estados Unidos, onde minha carreira profissional decolou logo depois e que me trouxe até aqui. Consegue ver os pontos se conectando nos 5 passos? Sim? Não? Vamos juntos aplicá-los na minha carreira futebolística para que eu possa lhe mostrar como encontrei o meu propósito seguindo esses 5 passos. Passo número 1, viva uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Bom, o futebol nunca interferiu na minha vida com Jesus. Pelo contrário, tentei viver minha carreira futebolística com Jesus nela em todos os momentos. Passo número 2, preste atenção em suas paixões, fortalezas, habilidades, dons ou coisas que você tenha feito na vida de maneira exitosa para ajudar os demais. O futebol é uma paixão e um talento meu. Sempre foi. Passo número 3. Dentre esses pontos, selecione aquele que mais coloque fogo em sua alma. O futebol sempre colocou fogo na minha alma. O futebol sempre foi tudo na minha vida. Passo número 4. Peça a aprovação de Deus para essa sua escolha. Eu pedi a Deus constantemente a aprovação para aquele sonho que eu tinha de me tornar um jogador de futebol profissional. O que nos leva ao passo número 5. Siga adiante e continue escutando a voz de Deus. Chuck Blakeman diz em seu maravilhoso livro Making Money is Killing Your Business que o leme não vira o barco a menos que ele esteja em movimento. Ele também diz que quanto mais rápido estiver o barco, menos força você tem que aplicar no leme para conseguir virá-lo de forma significativa. Sendo assim, eu segui adiante, continuei jogando, continuei escutando a voz de Deus. E Ele continuou confirmando que eu estava no caminho certo, independente de não ser o meu destino final. Ou seja, até então, eu precisava do futebol para conseguir a minha bolsa de estudos, para me formar e viver os próximos passos que me trariam até aqui hoje. O futebol foi uma das primeiras maneiras que Deus usou para me manter no caminho do meu propósito, do propósito que vivo hoje. Agora, exemplo número 2, minha experiência internacional e os 4 idiomas que domino e como seguir dos 5 passos dentro desse tópico me fez encontrar o meu propósito. Durante toda a minha vida viajei e estudei idiomas, do quais hoje eu domino 4. Já trabalhei em diversos países e continentes. Hoje, ajudo pessoas ao redor do mundo a descobrirem o que coloca fogo em suas almas, a se tornarem as suas melhores versões e a viverem uma vida cheia de significado. Através do que faço, não só consigo me manter em contato com minha paixão pela vida internacional e pelos idiomas, como também vivo o meu propósito intensamente. Me comunico com pessoas de diferentes partes do mundo todos os dias. Agora, eu sabia que toda essa experiência internacional, os idiomas que domino, teriam um papel importante no meu propósito de vida hoje? Absolutamente não. Continuei viajando pelo mundo, me capacitando, buscando a minha melhor versão? Absolutamente sim. Por quê? Porque depois de seguir os 5 passos, Deus continuava me dizendo para seguir adiante e assim eu fiz. O resultado? Propósito. Se eu não tivesse seguido minha formação internacional e aprendido meus idiomas, não teria realizado todo o resto relacionado ao meu propósito que veio depois disso. Eu não estaria aqui falando com você, pois não teria encontrado o meu propósito. Então, mais uma vez, assim como fizemos com minha carreira no futebol, vamos juntos aplicar os 5 passos na minha experiência internacional e nos meus 4 idiomas para que eu possa lhe mostrar como encontrei o meu propósito também através desse tema. Passo número 1. Viva uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Onde quer que eu estivesse no mundo, sempre tentei viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Aliás, tive prazer em aprender como viver minha fé em outros países e outros idiomas. Passo número 2. Preste atenção em suas paixões, fortalezas, habilidades, dons ou coisas que você tenha feito na vida de maneira exitosa para ajudar os demais. O mundo internacional e os idiomas foram e ainda são uma grande paixão minha, além dos idiomas serem uma grande fortaleza minha também. Passo número 3. Dentre esses pontos, selecione aquele que mais coloque fogo em sua alma. A vida internacional e meus idiomas sempre colocaram fogo na minha alma. Saber que eu estava morando em outros países
falando línguas diferentes, me capacitando, sempre me deixou extremamente feliz, embora não soubesse que era algo que faria parte do meu propósito de vida. Passo número 4, peça a aprovação de Deus para essa sua escolha. Eu constantemente pedi a aprovação de Deus em todas as minhas novas fases e mudanças. Meu maior medo era sempre dar um passo errado e ficar infeliz. Por isso, pedi sempre a aprovação de Deus antes de dar qualquer passo. O que nos leva ao passo número 5. Siga adiante e continue escutando a voz de Deus. Lembra da história do barco que contei? Exatamente. Então, eu segui adiante, estudando aqui e ali, aceitando propostas de trabalho aqui e ali. Continuei em frente e Deus continuou me guiando e corrigindo quando necessário, pois sempre considerava a sua aprovação para tudo. Consegue ver os 5 passos se conectando novamente? Assim como aconteceu com o futebol, o fato que Deus me permitir viver tudo o que vivi internacionalmente e aprender todos os meus idiomas foi para que hoje eu estivesse aqui, vivendo meu propósito de vida, por mais que eu não soubesse disso tudo naquela época. Hoje, ano 2021, posso facilmente dizer que encontrei o meu propósito. Porém, repito, não foi uma descoberta única. Foi o resultado de um longo caminho vivendo os 5 passos que listei, até que Deus usou um evento chave na minha vida, o falecimento do meu avô, para me mostrar a hora certa de viver esse propósito. Agora, devo cancelar a busca pelo propósito uma vez que já sei o meu? Absolutamente não. Vou continuar vivendo os 5 passos. Sabe por quê? Porque Deus sempre pode ajustar o seu propósito. Ainda que você ache que tenha encontrado o seu, não cancele os 5 passos. Deus pode a qualquer momento ajustar seus caminhos e colocar coisas ainda maiores na sua direção. Então, siga os 5 passos a todo momento e tenho certeza que Deus lhe mostrará o projeto que Ele tem para você. Eu creio fortemente na mentalidade de que a criatura não consegue e nem deve se autogovernar. Ou seja, quem melhor para guiá-la que o seu próprio Criador, aquele que realmente sabe do que ela precisa para ser feliz? Bom, agora você já conhece a minha história, já sabe como Deus virou a chave e me revelou o meu propósito, e já conhece os 5 passos que você deve seguir para encontrar o seu. Não aceite nada menos que viver o propósito de Deus para a sua vida. Mas isso não acontecerá se você não agir. Assim como tudo na vida, ninguém pode fazer isso por você, nem mesmo Deus, porque Ele é um Deus que nos deixa escolher. Mas se você decidir seguir os 5 passos que revelei a você hoje neste vídeo, eu posso garantir que Deus o revelará a você também. Não importa quanto tempo vai demorar, pois Deus mantém você feliz e realizado se você estiver ao menos no caminho do propósito, mesmo ainda não tendo chegado completamente até Ele. O que importa é estar no caminho em direção ao propósito. E na hora que Deus achar que é a hora certa, Ele o revelará a você, assim como Ele fez comigo. Então pouco importa se você já cometeu tantos erros que o colocaram na direção errada. O caminho de volta para o propósito é melhor que qualquer outro caminho que esteja completamente fora do plano de Deus para a sua vida. Então, se isso é o que congela você, não se preocupe mais e comece agora mesmo a busca pelo seu propósito. Se você simplesmente seguir esses 5 passos, estou 100% seguro de que Deus honrará você. Tenho certeza que Ele incendiará a sua alma e lhe mostrará como viver uma vida cheia de significado. Número 1, viva uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. 2, preste atenção em suas paixões, fortalezas, habilidades, dons e coisas que você tenha feito na vida de maneira exitosa para ajudar os demais. 3, dentre esses pontos, selecione aquele que mais coloque fogo em sua alma. 4, peça a aprovação de Deus para essa sua escolha. E 5, siga adiante e continue escutando a voz de Deus. O resultado será sempre a revelação do seu propósito. E por último e não menos importante, entenda que seu propósito de vida será sempre focado no próximo, nunca em você mesmo. Fomos colocados neste mundo para servir, então todos os propósitos estão relacionados a serviço. Nunca se esqueça disso. Deus abençoe você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!